Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Um dado importante sobre a prova, essa segunda prova nossa, P2, o desempenho foi muito melhor. Creio que vocês assimilaram bem a ideia da disciplina e dos conceitos. Pelo menos uma boa parte de vocês apresentou um desempenho bastante superior em relação à anterior. Isso me deixa bastante satisfeito, mesmo porque pode ter havido, em função dessa coisa da pandemia, quebrou um pouco o ritmo, então aquela questão de hábito, creio eu, aquela questão de estar integrado nessa nova tecnologia, até compreender as idas e vindas, as dificuldades, eu creio que atrapalhou um pouco, né? Mudanças de repente nas regras das aulas, enfim, tudo isso contribuiu para o baixo desempenho na prova P1, né? Nessa, repito, me deixou bastante satisfeito por conta do resultado apresentado por vocês, no qual vocês tiveram assim, uma performance muito boa. Então, fico contente por conta disso. Na aula de terça-feira, para o dia 9, eu quero discutir com vocês exatamente as respostas, não? E também abordar, para aqueles que possivelmente tenham que fazer a P3, vamos procurar identificar, porque na verdade a P3 serão os mesmos conteúdos das provas anteriores, então o tema é o mesmo e vamos discutir essas questões, tá bom? Isso é muito importante para que vocês possam assimilar. E quem de repente já fechou em função das regras da instituição, nas provas P2, que não tem necessidade de fazer uma prova P3, também acompanhe para não perder, que o objetivo não é nota, repito, não é nota, e sim o que nós aprendemos e o que vamos carregar de conhecimento para a nossa vida profissional, considerando que vocês todos tenham uma formação adequada, uma formação plena para exercer suas funções quando estiverem atuando já no mercado. Então a ideia não é nota, repito, e sim conhecimento, que eu parto desse princípio. Falando disso, nós vamos levar um tempo, agora eu vou entrar numa seara de conceitos. Aula passada, ou pelo menos deixamos gravar e procuramos abordar, a questão do comportamento antissocial e comportamento pró-social. Vamos lá. A sociedade humana, e eu posso até afirmar isso, ela tem esse comportamento, ela tem esse tipo de comportamento já antigo, né? Ou seja, o comportamento solidário, o comportamento de olhar o próximo, de oferecer ajuda ao próximo. Esse comportamento podemos chamar de comportamento pró-social. Então, eu vejo isso ao longo da jornada humana. Não me lembro de alguém que não tenha visto algo acontecer dessa forma. A solidariedade. Vamos observar, por exemplo, nas várias épocas, o quanto os seres humanos são unidos em busca de uma solução social. Imagino eu, claro, a gente não tem parâmetros para tanto, mas imagino quando os homens da caverna, os homens antigos lá na pré-história, havia solidariedade, não é? As pessoas, quando não tinham mais condições de participar de caça, de pesca e vai por aí afora, essas pessoas, ao envelhecer, elas provavelmente não eram abandonadas, essas pessoas eram assistidas, não é?
aqueles que provavelmente tinham lá algum desvio de conduta. Não sei se haviam doenças mentais na época, provavelmente sim, que a doença mental tem um componente genético, creio eu, e não eram abandonadas. Às vezes me preocupa, e aí é um dado antropológico, inclusive, de que algumas tribos, aqui no Brasil, só para ilustrar, quando do nascimento de um índiozinho com problema, esse índiozinho não era levado para viver, não. Ele era sacrificado. Então, se nascesse com problema físico, se nascesse com algum distúrbio, ele fatalmente era sacrificado e enterrado de alguma forma, não iria sobreviver. Acho isso um baita crime social, né? Não importa o que, mas são as regras daquela sociedade tribal. Portanto, a questão do comportamento pró-social é aquele que hoje nós observamos, ele propicia, ele contribui para que as pessoas tenham uma vida melhor em tempos difíceis, em tempos de muita dificuldade no sentido alimentação, no sentido emprego. Vamos exemplificar para ver a questão pró-social bem recente aqui, dando um salto agora do passado para o presente. Essa questão da pandemia, que aliás seria um tema para discutirmos muito fortemente numa aula presencial, seria um tema muito rico em termos de conteúdo para discutirmos questões sociais, questões do comportamento pró-social, comportamento antissocial, que nós estamos vendo o quanto algumas pessoas fazem de tudo para saquear, para burlar as regras e até enriquecer de maneira incorreta. Vemos aí pessoas que estão preocupadas, nós temos claramente uma divisão social para fazer uma abordagem crítica, onde nós temos efetivamente bairros ricos e bairros pobres. Onde há mais mortes são nos bairros pobres, já abordamos essa questão anteriormente. O que é que se faz então? Como se dizem aí, o brasileiro é aquele que ajuda o próprio brasileiro. Esqueçamos o governo, não vamos entrar nessa seara de governo não, que é o brasileiro que ajuda o brasileiro, e é verdade. Então a gente observa pessoas que vão entregar cestas básicas, pessoas que vão e entregam marmitex, empresas, pessoas, empresários, pessoas comuns, né, ajudando, dando uma força para as pessoas de mais idade, a gente observa isso. Então isso é um comportamento pró-social, é o desejo, a vontade de oferecer às pessoas uma condição melhor, já que eu tenho condições, então eu posso oferecer os meus prestos, os meus serviços dentro de uma abordagem social. Então, esse comportamento pró-social visa os voluntários, né? Esse é um dado importante. Muitas dizem assim, então o indivíduo que age assim, ele é um filantropo e ele não precisa de ter um salário. Não é isso, não é bem assim. O que nós vemos são pessoas dedicadas ao bem-estar do outro. Isso, creio, todos partilham dessa condição. A ideia é separar o que é um trabalho social, filantrópico, e um trabalho social remunerado. Vamos lá. Será que nós, quando trabalhamos na área da psicologia, que buscamos encontrar soluções para problemas de ordem social, problemas de ordem individual, problemas de ordem grupal, familiar, não importa. Problemas que fazem parte da realidade social. E nós recebemos um salário, recebemos um determinado valor pelo nosso trabalho. Ora, se eu estou fazendo um trabalho para o bem-estar de alguém e existe uma remuneração para isso, ora, eu tenho que sobreviver.
nós vivemos num mundo capitalista, por exemplo, que nós necessitamos sobreviver, nós temos nossas dívidas, nós temos nossos impostos, nós temos uma série de compromissos, dentre eles o financeiro, senão nós não iríamos sobreviver. Então, é preciso separar bem a questão do filantropo, questão do indivíduo que tem lá uma empresa, tem lá condições, então ele pode oferecer uma cesta básica. Por exemplo, o contrário disso são pessoas, nós, por exemplo, enquanto a instituição de ensino superior, podemos fazer um trabalho, por exemplo, e eu espero que no futuro isso possa acontecer, quando o curso estiver bem estruturado, o curso estiver bem enraizado em termos de proposta educacional, e fazer atendimento para a comunidade no entorno da faculdade. Opa! Isso é uma questão pró-social, ou seja, de repente nós vamos ter a possibilidade de dar atendimento para o pessoal que está se formando, dar atendimento psicoterapêutico para crianças, para adolescentes, para orientação para a família e vai por aí afora. Ou seja, é um trabalho pró-social da instituição que usa os alunos de uma maneira muito positiva, em primeiro lugar, em função da formação do aluno no sentido teórico e prático. E, em contrapartida, faz um trabalho gratuito, não é? Para a comunidade no entorno da faculdade. Isso é um trabalho pró-social que permite que haja uma melhor compreensão e um melhor bem-estar para as pessoas no entorno. Soube também que nós temos profissionais, não são todos, evidentemente, alguns, que muitas vezes fazem um trabalho também na área da área clínica, da psicologia clínica, onde eles atendem pessoas em várias faixas etárias, vai da sua formação, que atendem no serviço psicoterapêutico, atendimento psicoterapêutico, que muitas vezes a pessoa vem alegando que ela tem necessidade, precisa fazer terapia até por recomendação médica, mas que não tem condições de pagar. Então eu conheço alguns colegas que fazem esse trabalho gratuito para essas pessoas que não têm condições. Ora, isso é um serviço pró-social, ou seja, fazer uma atividade, exercer uma ação pró-social, ela tem um espectro muito grande, não é? Imaginemos, vou abordar uma questão interessante. Será que a pessoa que dá esmola, ela faz um trabalho pró-social? Será que ela está fazendo um bom serviço dando esmola para uma pessoa? Eu creio que sim. É aquela ideia do dar uma esmola, um trocadinho, e não se preocupar o que é que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Vamos exemplificar. É verdade que a gente sabe que muitas pessoas que ficam nesses cruzamentos das avenidas ficam pedindo dinheiro, eu chamo de pedágio da fome, com o intuito dizendo eu quero isto, porém, na verdade, quer para usar drogas ou para usar como bebida ou realmente para fazer um lanche, para comprar uma comida, enfim. Aquela ideia antiga de que cavalo dado não se vê os dentes, que é um provérbio bastante interessante, eu acho que é isso. Se você der, em termos de querer ajudar alguém, e dar lá um valor, uma esmola, um dinheiro, e essa pessoa vai comprar drogas, puxa vida, eu creio que você fez o que deveria. Isso é um comportamento pró-social. Eu quero que essa pessoa use esse recurso para determinado fim. Mas ela usou para outros caminhos. Então, aí entra uma questão governamental, que a gente também já abordou isso daí. No caso do indivíduo que usa drogas, é preciso uma ação governamental, e aí a gente entra na questão ética, se a gente deve ou não compulsivamente ou compulsoriamente
em pegar o indivíduo e interná-lo em função da falta de compreensão. Ele é ineptável, ele não tem condições de raciocínio lógico e, portanto, ele precisa ser assistido a questão de vida ou morte. Isso é uma discussão que a gente pode fazer nesse sentido, a questão pró-social. E isso permite que a gente discuta, repito, uma esmola é pró-social, ela é à medida que a pessoa vai utilizar aquilo para um fim que ela possa se sentir melhor e é bem-estar. Então, é a discussão que permite, contribui para que possamos ter uma formação social, independente da formação profissional, uma formação social do indivíduo mais realista, mais humana, né? Depois disso, né, nós vamos falar do comportamento antissocial. O cuidado que a gente teve no comportamento antissocial é o seguinte: muitas vezes a pessoa ela tem comportamento que fica à margem da sociedade, comportamento antissocial. O assaltante, o bandido, o estelionatário, enfim, o bandido colarinho branco, não foi entrar na seara dos políticos, né, que eles têm comportamento antissocial também, é aqueles que burlam intencionalmente os preceitos sociais. Então, ele age de forma a levar alguma vantagem sobre uma situação. Isso pode ser visto como um comportamento antissocial. As pessoas que agem assim é rotulada como egoísta, é rotulada como sem educação, é rotulada como sendo alguém que não consegue enxergar o outro, né? Ou se enxerga, usa como uma forma, um trampolim, uma forma de querer explorar o outro. Isso pode ser visto como um comportamento antissocial. Porém, preciso ter cuidado porque nós temos também aquelas pessoas que, por natureza, por característica de personalidade, por jeito de ser, por jeito de se perceber, agem de maneira mais introspectiva, uma pessoa mais tímida, mais voltada para dentro. E muitas pessoas, sem compreender, rotulam-nas de antissocial. Fulano é antissocial porque ele não se relaciona bem, ele fica só na dele. Ora, precisamos entender o comportamento dessa pessoa, o que leva essa pessoa a agir dessa ou daquela maneira. E não porque ela age assim, porque é antissocial. Não. Precisamos identificar o tipo de comportamento que essa pessoa manifesta em função da sua formação, da sua educação, por exemplo. Né? Se eu tenho esse indivíduo rotulado de antissocial, que é tímido, que é introspecto, foi educado de maneira rígida, foi educado de maneira ficar de castigo, porque tinha um determinado comportamento. Então, ele aprende a ficar mais isolado, ele aprende a ficar mais na dele para não se expor, porque lá atrás ele foi educado dessa forma, não é? São a chamada educação corretiva, punitiva, por qualquer ato, muitas vezes de pais ignorantes, no sentido de ter a menor noção de como educar os filhos. Então, isso é resultado de uma educação. Ele se torna antissocial em função disso. Assim como eu tenho aqueles indivíduos que são agressivos, aqueles indivíduos que não respeitam as leis, por força de uma educação também. Então, quando a gente muita gente diz que uma nação só pode ser vista como evoluída quando o seu sistema educacional ele é realista, ele é rico, ele é de uma certa forma muito bem trabalhado para que o indivíduo tenha consciência dele mesmo, do mundo à sua volta, dos indivíduos à sua volta. Então eu tenho sim um indivíduo consciente da sua realidade e, portanto, a educação tem um papel fundamental nesse sentido. Então, tanto o comportamento pró-social quanto antissocial tem a ver com educação e com o conhecimento e autopercepção do indivíduo. Ok, gente?
Dentro desse conceito de comportamento antissocial e prosocial, nós temos o modelo tridimensional, que aborda a questão do componente cognitivo, componente afetivo e o componente comportamental. O que vem a ser o componente cognitivo? Que envolve a qualidade da inteligência e compreensão das mudanças da realidade, como também de si mesmo, ou seja, é uma espécie de organização do meu pensamento, mas que eu interpreto e eu percebo o mundo lá fora e percebo a mim mesmo, e nessa dialética eu consigo compreender, entender e transitar por essa sociedade, por essa realidade. E aí sim, nesse sentido, se eu tenho um trânsito leve, solto, um trânsito onde há uma compreensão mútua, puxa vida, excelente. Então eu tenho um comportamento pró-social, né? E embuto aí também a questão do componente afetivo, que é a aceitação e o comportamento, às vezes, de uma pessoa que eu conheço, que eu tenho apreço, e que por alguma razão alterou o comportamento momentaneamente, ficou agressivo momentaneamente. Ora, se eu vou avaliar a pessoa por uma ação momentânea, de uma descompensação emocional, de uma ação, às vezes, de temperamento momentâneo ruim, ora, e o resto da vida dela? Ora, minha relação com essa pessoa não é de agora, é de tempos. E por conta de uma atitude intempestiva, meio que grotesca, eu vou rotulá-la de antissocial? Não. Estou num contexto dessa pessoa porque ela teve momentaneamente uma atitude um pouco antissocial e por alguma razão é necessário compreender esse comportamento, né? E aceitar o comportamento dessa pessoa momentâneo. Eu tenho que levar em consideração também o como ela é no todo, né? Não apenas numa parte, num momento. E o componente comportamental, né? Que leva a pessoa a reorganizar-se, isso é muito legal. É o que nós chamamos de percepção de si mesmo e percepção da realidade. Então eu me percebo como sendo uma pessoa de bom relacionamento, compreensiva, que aceita as outras pessoas como elas são. E ao mesmo tempo as pessoas me aceitam como eu sou, né? Ou seja, eu consigo repensar como eu devo agir no contexto, mas eu mesmo mudando. O que é isso? Vamos imaginar que uma pessoa teve uma educação X, com o tempo ela começa a entender, ela começa a compreender e sabe que mudar o comportamento dela em prol de um relacionamento melhor, ela pode sim abandonar alguns comportamentos, algumas formas de pensar, para adquirir outras formas de pensar. Ou seja, ela se renova, ela se refaz, ela repensa ela própria. Um componente muito legal é quando o indivíduo, e é muito gratificante, vocês vão perceber isso quando se formarem, estiverem atendendo em seus consultórios, as pessoas que procuram o trabalho do psicólogo e que ao longo de algumas sessões, ao longo de um trabalho, essa pessoa se percebe e ela começa a se reorganizar, se afetiva e emocionalmente falando, e até cognitivamente também. A gente percebe nitidamente o quanto ela muda. Corporeamente manifesta-se de uma forma muito legal, emocionalmente falando é uma pessoa mais solta, mais leve, ou seja, isso tudo permite que a gente tenha uma boa compreensão do comportamento pró-social, antissocial que envolve as pessoas. Legal, gente? Eu creio que para a nossa aula é isso. Lembrando, né, que na terça-feira vamos falar a respeito. Quero a presença de todos vocês, porque estamos já numa linha reta, numa reta final de semestre. Então, nós vamos fechar isso até quando for determinado os finalmente do nosso semestre, que me parece será no dia 27, eu acho, né? Vamos aguardar as orientações aí. E para quem vai fazer
P3, me cobrem na aula. Não esqueçam, me cobrem na aula de terça-feira, dia 9, tá bom? Um abraço para todos vocês.